Krishnamurti. Inocência e amplitude são a florescência da meditação. Não há inocência sem espaço. Inocência não significa imaturidade. Pode o homem estar amadurecido fisicamente, mas o vasto espaço que vem com o amor não é possível se sua mente não estiver livre das inúmeras marcas da experiência. São essas cicatrizes da experiência que impedem a inocência. Libertar a mente da constante pressão da experiência, isso sim é meditação. No momento em que o sol se põe, vem uma maravilhosa quietude. E o sentimento de que, em derredor, tudo deixou de existir. Embora os ônibus, os táxis, continuem a fazer o seu barulho. Esse distanciamento das coisas parece penetrar todo o universo. Você também já deve ter experimentado isso. Não raro, ele chega quando menos se espera. Uma tranquilidade e paz parece descer do céu e cobrir toda a terra. Uma bênção que torna ilimitada a beleza da tarde. A estrada reluzente após a chuva, os carros estacionados, o parque vazio, parecem fazer parte dela. E o riso do casal que passa não perturba a paz do anoitecer. As árvores nuas, negras contra o céu, com seus delicados ramos, aguardavam a primavera que já vinha, presunçosa ao seu encontro. Crescia o capim novo e as árvores frutíferas estavam floridas. Lentamente, a paisagem retornava à vida. E do alto daquele morro, divisava-se a cidade e as cúpulas de seus numerosos templos. Uma delas, mais alta e majestosa do que as outras. Viam-se os topos aplanados dos pinheiros e a luz do entardecer nas nuvens. Estas pareciam ocupar todo o horizonte, em fileiras sucessivas, acumulando-se contra os montes em formas das mais fantásticas. Castelos como o homem jamais construiu. Abismos profundos e picos altaneiros. Todas essas nuvens estavam iluminadas por uma chama vermelho escura. Algumas como que incendiadas, não pelo sol, mas interiormente. Aquelas nuvens não constituíam um espaço. Elas achavam-se no espaço, que parecia estender-se infinitamente, de eternidade a eternidade. Num arbusto próximo cantava um melro e era a eterna bênção. Achavam-se presentes 3 ou 4 homens e as suas respectivas esposas, e todos estavam sentados no chão. Daquela posição, as janelas eram muito altas, de modo que não podia se ver o jardim ou o muro da fronteira. Os homens exerciam profissões liberais. Um era cientista, o outro era matemático, um outro engenheiro. Eles eram especialistas que nunca transbordavam as suas fronteiras, como o rio que transborda as suas margens após as grandes chuvas. E é o transbordamento que enriquece o solo. Então perguntou o engenheiro: você tem falado frequentemente a respeito do espaço e estamos interessados em saber o que entende por essa palavra. A ponte cobre o espaço entre 2 margens ou entre 2 montes. Espaço é formado por uma represa cheia d'água.
Há espaço entre nós e o universo infinito. Há espaço entre você e mim. É isso que você entende? Os outros corroboraram a pergunta. Deviam ter conversado previamente sobre o assunto e então disse um deles: eu formularia essa pergunta de forma diferente, em termos mais científicos, mas o resultado seria mais ou menos o mesmo. Senhor, há o espaço que separa e prende, e o espaço ilimitado. O espaço entre um homem e o outro, no qual medra a maldade, é o limitado espaço da separação. A separação entre você tal como é e a imagem que você tem de você mesmo. A separação entre você e o ideal, aquilo que você deve ser. Há um intervalo entre um monte e o outro monte. E há a beleza do espaço sem limite do tempo e da linha divisória. Há espaço entre pensamento e pensamento. Existe espaço entre lembranças? Espaço entre ações? Ou não existe espaço algum entre um pensamento e o outro pensamento? Entre um raciocínio e o outro raciocínio? Entre a saúde e a doença? Entre a causa que se torna efeito e o efeito que se torna causa? Se houvesse um intervalo entre um pensamento e outro pensamento, o pensamento seria sempre novo. Mas como nenhum intervalo existe, todo pensamento é velho. Você pode não ter consciência da continuidade de um pensamento. Você pode retomá-lo uma semana depois de o ter largado, mas no interim, ele esteve a trabalhar dentro dos velhos limites. Assim, a totalidade da consciência que compreende o consciente e o inconsciente, uma palavra que, infelizmente, nós temos que usar, está encerrada no estreito e limitado espaço da tradição, da cultura, do costume e da lembrança. A tecnologia pode nos levar até a Lua, até Marte, construir uma ponte em arco sobre um abismo, ou então estabelecer uma certa ordem dentro do limitado espaço da sociedade. Mas essa ordem, por sua vez, vai gerar desordem. Não só existe espaço entre as quatro paredes dessa sala, mas também há o espaço que a sala cria. Existe o espaço fechado, a esfera que o observador cria em torno de si, através da qual ele vê a coisa observada, que cria também a sua própria esfera. Quando o observador olha as estrelas à noite, o seu espaço é limitado. Ele poderá, por meio de um telescópio, alcançar distâncias de muitos milhares de anos-luz, mas é ele quem faz o espaço. E esse, portanto, é finito. A medida entre o observador e a coisa observada é o espaço e o tempo necessário para percorrê-lo. Existe não só o espaço físico, mas também a dimensão psicológica, na qual o pensamento se encerra. Ontem, hoje e amanhã. E enquanto existir o observador, todo espaço será como o estreito pátio de uma prisão, no qual não há nenhuma espécie de liberdade. Mas nós queríamos te perguntar se você está procurando nos transmitir a ideia de espaço sem o observador. Isso nos parece totalmente impossível. Talvez, pode até ser uma fantasia sua. Senhor, a liberdade
não se encontra dentro da prisão. Por mais confortável e adornado que nós façamos essa prisão. Não é possível um diálogo com a liberdade entre os limites da memória, do conhecimento e da experiência. A liberdade exige que se quebrem os muros da prisão. Ainda que se ache agradável e limitada a desordem, a limitada escravidão, a labuta existente no seu interior. A liberdade, ela não é relativa. Ou há liberdade ou não há liberdade. Se não há, então nós temos de aceitar essa vida estreita e limitada, com seus conflitos, com as suas aflições, com as suas dores, fazendo apenas pequenas modificações aqui e ali. Liberdade é espaço infinito. Quando há falta de espaço, há violência. Como no caso do depredador ou da ave que reclama o seu espaço, os seus domínios, pelos quais ela está pronta a lutar. A violência poderá ser relativa, por efeito da lei, da polícia, tal como é limitada a violência dos depredadores e das aves que lutam em defesa do seu limitado espaço. Em virtude do limitado espaço existente entre um homem e outro homem, existe necessariamente a agressão. Você está tentando nos dizer que o homem estará sempre em conflito consigo mesmo e com o mundo, enquanto estiver fechado na esfera que ele próprio criou? Sim, Senhor. Chegamos assim ao problema central da liberdade. Dentro da estreita cultura da sociedade, não há liberdade. E porque não há liberdade, existem a desordem. Vivendo no meio dessa desordem, o homem busca a liberdade em ideologias, em teorias, naquilo que ele chama de Deus. Essa fuga não é libertadora. Essa fuga o leva de volta ao pátio da prisão, que separa os homens uns dos outros. Pode o pensamento que a si próprio impôs esse condicionamento cessar, quebrar essa estrutura, transcendê-la? Não pode, evidentemente. É esse o primeiro fator que nós temos de ver. O intelecto nenhuma possibilidade tem de lançar uma ponte entre si e a liberdade. O pensamento, que é reação da memória, da experiência, do conhecimento, ele é sempre velho, como é também o intelecto. E o velho, ele não pode construir uma ponte para o novo. O pensamento é, essencialmente, o observador com os seus preconceitos, com seus temores e ansiedades. E essa imagem pensante, em virtude do seu isolamento, ela cria naturalmente uma esfera em torno de si. Existe assim, então, uma distância entre o observador e a coisa observada. O observador, ele quer estabelecer relações, preservando essa distância. E por essa razão existe conflito e violência. Não há nisso nenhuma fantasia. A imaginação, em qualquer forma, destrói a verdade. A liberdade está além do pensamento, que significa um espaço infinito, não criado pelo observador. O encontro com essa verdadeira liberdade é a meditação. Não existe espaço sem silêncio. E o silêncio não é criado pelo tempo como o pensamento. O tempo jamais dará liberdade. E só é possível a ordem quando o coração não está abafado sob palavras.
Cada vídeo desses é uma construção. E quem chega até o fim é quem ajuda a sustentar essa obra. Se esse conteúdo fez sentido, comente aí, deixe o seu compartilhamento, se inscreva, deixe o like, claro. E além disso, dá uma olhadinha nos links da descrição. Também tem outros caminhos que você pode dar uma olhada. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Krishnamurti. O sono é tão importante como estar acordado. Talvez mais importante ainda. Se durante o dia a mente se mantiver vigilante, calma, observando o movimento interior e exterior da vida, então à noite a meditação virá como uma bênção. A mente desperta e das profundezas do silêncio vem o encantamento da meditação, a qual nenhuma imaginação ou voo da fantasia jamais pode criar. Ela vem sem a mente chamar. Ela nasce da tranquilidade da consciência, não dentro dela, mas fora dela. Não na periferia do pensamento, mas além dos seus limites. Portanto, não deixe a lembrança, porque a lembrança pertence sempre ao passado. E meditação não é ressurreição do passado. Ela brota da plenitude do coração e não da ilustração e da capacidade intelectual. Ela poderá vir noite após noite, mas cada vez, se você tiver tamanha aventura, ela é nova. Não por ser diferente do velho, porém nova, sem o fundo, representado pelo velho. Nova em sua diversidade e constante mutação. Dessa forma, o sono se torna uma coisa de extraordinária importância. Não o sono da exaustão ou o sono provocado por meio de drogas e pela satisfação física, porém um sono tanto mais ligeiro e dinâmico quanto mais sensível o corpo. E o corpo se torna sensível pela vigilância. Às vezes, a meditação é tão ligeira como uma brisa que passa. Outras vezes, a sua profundeza excede todas as medidas. Mas se a mente prende uma ou a outra como uma lembrança para ser fruída, acaba-se o êxtase da meditação. Muito importa nunca possuí-la ou desejar possuí-la. A ânsia de possuir nunca deve entrar na meditação, porque a meditação não tem raiz, não tem substância alguma apreensível pela mente. Há dias, ao galgarmos o profundo desfiladeiro, todo ensombrado pelas áridas montanhas que o ladeavam, ele estava cheio de pássaros, insetos e da tranquila atividade dos pequenos animais. Fomos subindo sempre o suave decline, até alcançarmos uma grande altitude, de onde se podiam ver todos os montes e montanhas circundantes sob a luz do acaso. Pareciam como que iluminados interiormente por uma luz que nunca se apagaria. Mas enquanto observávamos, a luz esmorecia, e no oeste a estrela vespertina se foi tornando mais e mais brilhante. Foi uma tarde cheia de encanto. Sentíamos
como se todo o universo estivesse ali, ao nosso lado, e uma extraordinária paz nos rodeava. Não temos luz dentro de nós mesmos. Temos a luz artificial dos outros, a luz do saber, a luz que o talento e a capacidade dão. Essa espécie de luz empalidece e se torna dor. A luz do pensamento torna-se a sua própria sombra. Mas a luz que nunca esmorece, o profundo e interno resplendor, que não é um artigo adquirível no mercado, não pode ser mostrada ao outro. Nós não podemos cultivá-la, não podemos imaginá-la ou então, ao seu respeito, especular. Porquanto ela não se acha ao alcance da mente. Ele era um monge de certo renome que vivera no mosteiro e também fora dele sozinho, sempre a buscar e com muita seriedade. O que diz a respeito da meditação me parece verdadeiro. Ela é inatingível. Isso significa que não deve haver um buscar e nem desejar, nenhuma espécie de movimento para alcançá-la. Seja o gesto deliberado de se sentar numa postura especial, seja assumindo uma atitude perante a vida ou perante nós mesmos. Não é assim? Nesse caso, o que podemos fazer? Que valor podem ter quaisquer palavras? Nós buscamos por causa do nosso vazio. Nos dirigimos para o exterior a fim de preenchermos esse vazio ou então para fugirmos dele. Tal movimento em direção ao exterior, fugindo à pobreza interior, é conceitual, é especulativo, é dualista, é conflito. E o conflito não tem fim. Portanto, não busquemos o exterior, mas a energia que, se dirigida para o exterior, volta-se da busca exterior para a busca interior e fica a buscar, a explorar, pedindo uma certa coisa que agora ela chama de interior. Os dois movimentos são essencialmente idênticos e ambos devem terminar. Senhor, você está simplesmente a nos pedir que nos contentemos com esse vazio? De forma alguma. Mas, Senhor, portanto, o vazio permanece e uma espécie de perene desespero se torna maior ainda, se nem ao menos é permitido nos buscar. É desespero ver essa verdade que o movimento para fora e para dentro nenhum significado tem. Isso é contentar-se com o que é? É a aceitação do vazio? Nada disso. Assim, acabamos com o movimento para fora e com o movimento para dentro com aceitação. Negamos todo movimento à mente que se vê frente a frente com o vazio. Então, a própria mente está vazia, porque o movimento é ela própria. A mente está vazia de todo o movimento e, portanto, não existe uma entidade para iniciar qualquer movimento. Deixemos ela vazia. Deixemos ela ser vazia. A mente depurou-se do passado, do futuro e do presente. Depurou-se do vir a ser, e vir a ser é tempo. Portanto, nela não há tempo, nela não há medida. Então, isso é o vazio? Senhor,
Esse estado aparece e desaparece frequentemente. Ainda que não seja o vazio, de certo, não é o êxtase que você fala. Esqueça o que foi dito. Esqueça também que ele aparece e desaparece. Quando ele aparece e desaparece, ele pertence ao tempo. Existe então um observador que diz: "Ah, olha ele aqui. Ah, não, já foi embora." Esse observador é a entidade que mede, que compara, que avalia. Portanto, ele não é o vazio a que nos referimos. Senhor, você está me anestesiando? Quando não há medida e nem tempo, existe algum limite ou contorno do vazio? Você pode, então, chamá-lo de vazio ou de nada? Se você não pode fazer isso, então tudo existe nele e nada está contido nele. Krishnamurti. Meditação não é fuga ao mundo. Não é uma atividade egocêntrica, isolante. Porém, antes a compreensão do mundo e os seus usos. Pouco tem o mundo para oferecer, além do alimento, roupa e morada, e do prazer com seu séquito de aflições. A meditação é um movimento para fora desse mundo, pois temos de ficar fora dele. Então o mundo tem significação e é constante a beleza do céu e da terra. Então, o amor não é prazer. Daí nasce uma ação que não é resultado de tensão, de contradição, da busca de preenchimento ou da arrogância do poder. O nosso quarto dominava o jardim, e 30 ou 40 pés abaixo estendia-se o largo rio, sagrado para alguns, mas para outros uma bela extensão de água, aberta aos céus e à glória da alvorada. A outra margem era sempre visível com a sua aldeia e suas árvores copadas e o recém-plantado trigal de inverno. Do quarto se via a estrela matutina e o sol elevar-se lentamente acima das árvores. E o rio estendia uma senda de ouro para o sol. De noite, o quarto era muito escuro e a larga janela mostrava todo o céu azul. Nesse quarto, certa noite, entrou com muito alvoroço uma ave. Acendendo a luz e saltando ao chão, a vimos debaixo da cama, uma coruja. Ela media cerca de 1,5 pés de altura, tinha olhos enormes e um bico temível. Nós ficamos nos olhando, bem perto um do outro, a poucos pés de distância. A luz a assustava e a proximidade de um ser humano também. Assim estivemos um longo tempo a nos encarar, sem pestanejar, e nem uma só vez ela perdeu a sua altivez e sua selvagem dignidade. Se via as garras cruéis, as leves penas e as asas apertadas contra o corpo. Tínhamos vontade de tocá-la, de afagá-la, mas isso de modo nenhum ela permitiria. Assim, pouco depois apagamos a luz e por alguns momentos houve silêncio no quarto. Passados alguns instantes, um bater de asas,
Sentimos o ar contra o rosto e a coruja saiu pela janela. Ela não voltou mais. Era um templo muito antigo, dizia-se ter mais de 3.000 anos, mas sabe-se como o povo exagera. Sem embargo, ele era velho. Foi um templo budista e cerca de 7 séculos atrás se tornou um templo hinduísta, sendo o Buda substituído por um ídolo hinduísta. Dentro era muito escuro e a atmosfera era misteriosa. Havia pórticos com colunas, longos corredores belamente entalhados, e sentia-se um cheiro de morcegos e de incenso. Os devotos recém-banhados vinham entrando de mãos postas e circulavam por esses corredores, prostrando-se toda vez que passavam diante da imagem, vestida de sedas brilhantes. Um sacerdote cantava no santuário e era agradável ouvir o sânscrito bem pronunciado. Cantava sem pressa, e as palavras vinham, claras e graciosas, das profundezas do templo. Havia crianças, mulheres idosas e homens moços. Os homens que exerciam profissões tinham guardado suas calças e casacos europeus e vestido dotes, e ali estavam de mãos postas e ombros nus, com muita devoção, sentados ou de pé. Havia um poço cheio d'água, um poço sagrado, com um grande número de degraus que a ele desciam. E em torno dele haviam colunas de rocha esculpida. Entramos no templo, deixando a rua cheia de poeira e de barulho, batida por um sol brilhante e causticante, e ali havia muita sombra e paz. Não se viam círios nem pessoas ajoelhadas, porém apenas os que tinham feito a romaria em torno do santuário, a mover-se silenciosamente os lábios em oração. Naquela tarde veio nos visitar um homem. Ele nos disse ser crente do vedismo. Falava muito bem inglês, educado que fora em uma de nossas universidades, e tinha um intelecto brilhante. Arguto, advogado, ganhava muito dinheiro e seus olhos penetrantes nos olhavam especulativamente, estimativamente e com uma certa ansiedade. Parecia ter lido muito, inclusive alguma coisa da teologia ocidental. Um homem de meia idade, um pouco magro, alto, com a dignidade do advogado ganhador de muitas casas. Ele disse: "Eu te ouvi falar, e o que você diz é puro vedismo modernizado, mas da velha tradição." Perguntamos o que ele entendia por vedismo e ele respondeu: "Senhor, nós cremos que só existe Brahma, que cria o mundo e sua ilusão, e o Atman, que habita todo ser humano, pertence àquele Brahma. O homem deve despertar dessa consciência cotidiana da pluralidade e do mundo manifesto, assim como se desperta de um sonho. Tal como o sonhador cria a totalidade do seu sonho, assim a consciência individual cria a totalidade do mundo manifesto e das outras pessoas. Você, Senhor, não diz tudo isso, mas, de certo, o tem na mente, porque nasceu e foi criado nesse país. E embora tenha passado a maior parte da sua vida no estrangeiro, você é uma parte dessa antiga tradição. A Índia te produziu, quer te agrade isso ou não. Você é um produto da Índia e tem a mentalidade indiana. Seus gestos, sua imobilidade de estátua quando fala, todo o seu aspecto participa dessa velha herança. O seu ensino é, de certo, a continuação de tudo o que os nossos antepassados ensinaram, desde tempos imemoriais."
Deixemos de parte essa questão se este que está falando é um indiano criado nessa tradição, condicionado nessa cultura, se representa uma síntese do antigo ensino. Em primeiro lugar, ele não é hindu. Isso é, ele não pertence a essa nação ou à comunidade dos brahmanes, embora nela tenha nascido. Rejeita toda essa tradição de que o está revestindo. Nega que seu ensino seja a continuação dos ensinos antigos. Não leu nenhum dos livros sagrados da Índia ou do Ocidente, porque eles são desnecessários ao homem que vê claramente o que se está passando no mundo. O comportamento dos entes humanos, suas intermináveis teorias, a propaganda aceita sem protesto, de 2 ou 5 mil anos, a qual se tornou a tradição, a verdade, a revelação. Para esse homem que total e completamente rejeita a palavra, o símbolo e sua influência condicionadora, a verdade não é uma coisa de segunda mão. Se o tivesse escutado realmente, Senhor, você saberia que desde o começo ele tem dito que a aceitação da autoridade é a negação da própria verdade. E tem repisado que devemos ficar fora de toda cultura, de toda tradição e moralidade social. Se você o tivesse escutado, você não diria que ele é um indiano ou que está continuando a uma tradição antiga, traduzida em uma linguagem moderna. Ele rejeita totalmente o passado. Os seus instrutores, os seus intérpretes, as suas teorias e fórmulas. A verdade nunca está no passado. A verdade do passado são cinzas da memória. A memória pertence ao tempo. E nas cinzas frias de ontem não se encontra a verdade. A verdade é uma coisa viva. Ela não está contida na esfera do tempo. E agora, varrido tudo isso, podemos considerar a questão central do Brahma em que você crê. Positivamente, Senhor, a própria asserção dessa crença é uma teoria inventada por um espírito imaginativo. Seja Shankara, seja o moderno ou o doutor teólogo, você pode experimentar uma teoria e dizer que certamente assim é, mas isso é ser como um homem criado e condicionado no mundo católico e que tem visões do Cristo. Tais visões, é óbvio, são a projeção do seu próprio condicionamento. E os que foram criados na tradição de Krishna têm experiências e visões oriundas da sua cultura. A experiência, portanto, não prova nada. Reconhecer a visão como sendo de Krishna ou de Cristo é o resultado de conhecimento condicionado. Tal visão, portanto, não é real em absoluto, porém uma fantasia, um mito robustecido pela experiência e totalmente nulo. Por que você precisa de alguma teoria e por que aceita alguma crença? Essa constante asserção da crença é um sinal de medo. Medo da vida de cada dia, medo do sofrimento, medo da morte e da total sem significação da vida. Portanto, se inventa uma teoria, e quanto mais sutil e erudita é essa teoria, mais peso ela tem. E após 2 ou 10 mil anos de propaganda, ela se torna invariavelmente e irracionalmente a verdade. Mas se você não aceita nenhum dogma, se você vê então frente a frente com o que realmente é, esse o que é
é pensamento, prazer, sofrimento e o medo da morte. Compreendendo a estrutura do seu viver diário, com sua competição, com a sua avidez, com a ambição e a busca do poder, você vai ver não só a absurdeza das teorias dos salvadores e gurus, mas também vai encontrar a terminação do sofrimento, a terminação de toda a estrutura construída pelo pensamento. A penetração e compreensão dessa estrutura é meditação. Você vai ver então que o mundo não é uma ilusão, mas uma terrível realidade que o homem, nas suas relações com seus semelhantes, construiu. Isso é que se precisa compreender, e não essas teorias extraídas do vedismo, como os rituais e todo o aparato da religião organizada. Quando o homem, sem nenhum motivo, é livre do medo, da inveja ou do sofrimento, só então a mente está naturalmente em paz e tranquila. E pode então não só ver a verdade na vida diária, de momento em momento, mas também transcender toda a percepção. Portanto, termina o observador e a coisa observada e cessa a dualidade. Mas além de tudo isso, e sem relação com essa luta, essa vaidade, esse desespero, e isso não é uma teoria. Existe uma corrente sem começo nem fim, um movimento imensurável que a mente jamais pode aprender. Ouvindo isso, Senhor, você vai certamente construir uma teoria. E se gostar dessa nova teoria, você vai tratar de propagá-la. Mas o que se propaga nunca é a verdade. Só existe a verdade quando está livre da dor, da ansiedade, da agressividade, que ora te enche a mente e o coração. Ao perceber tudo isso e alcançar aquela bênção chamada amor, você vai conhecer então a verdade do que se está dizendo.